Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje nós vamos falar da final do Campeonato Carioca. Depois de 22 anos, um Fla-Flu decidiu, dessa vez deu Flamengo. E para falar sobre isso, está aqui o Anderson Ock, flamenguista, educador físico. Você tá bom, Anderson? Tudo jóia, graças a Deus, tudo ótimo. Hoje melhor ainda, né? Oh, alegria pura, né? Alegria pura. E Fernanda Evarista, jornalista. Você tá boa? Bom. Prazer te receber aqui. Vamos começar mostrando de cara o jogo, para depois a gente entrar no debate desse Fla-Flu. Você de casa pode participar com a gente, você já sabe o número, é o 98410-9434, o DDD é o 32, você pode mandar a sua pergunta, seu comentário, pode mandar a zoação pro Tricolor. Zé Urso, o Tricolor tá aqui dentro do estúdio hoje, se quiser zoar o Zé Urso, não tem problema, a gente vai zoar ele aqui ao vivo mesmo. Então tô esperando daqui a pouco, ó, Totonho estava participando todo santo dia. Ô, Totonho, hoje não é possível que você não vai participar, hein, Totonho? Flamenguista, mandando todo dia uma mensagem. Estou esperando a sua hoje, hein? Então vamos lá, vamos rodar esse Flamengo e Fluminense, pessoal de casa ver como foi esse jogo. Dentro do estádio, uma torcida ensurdecedora. Quase 70 mil pessoas no Maracanã lotado. Neste domingo, o Fla de novo tinha vantagem no empate para ser campeão, depois de vencer o primeiro jogo da decisão por 1-0. Mas o Flu começou na pressão total e levou só 3 minutos para abrir o placar. Henrique Dourado de cabeça. O gol sacudiu o Flamengo, que passou a dominar o primeiro tempo, dando bastante trabalho a Diego Cavalieri, o goleiro tricolor. O jogo virou no segundo tempo. O Fluminense parecia determinado a fazer o segundo gol e evitar a disputa nos pênaltis. Foi um sufoco tricolor. Aí, aos 39 minutos, Paulo Guerreiro apareceu para decidir. Na cobrança de escanteio, o Cavalieri bateu roupa e o peruano não perdoou. O resultado de 1-1 já dava o título para o Fla. Então o Cavalieri foi do céu ao inferno. Derrubou o Rodinei e foi expulso. O Flu já tinha feito as 3 substituições e o volante Orejuela foi improvisado no gol. O adversário soube tirar proveito. Rodinei, de novo, sozinho, fez 2-1 e confirmou o título do Flamengo, campeão invicto. Tá aí, assim foi esse 2-1, esse título carioca do Flamengo em cima do Fluminense. O Totonho, eu falei para ele mandar a mensagem pra gente. O Totonho já mandou a mensagem, mandando aqui, ó, saudações rubro-negras. O Totonho lá de Rio Novo, ele e a Tereza. Tá aí, Totonho ligado na gente. Você de casa pode mandar também sua pergunta, seu comentário. O que mais chamou a atenção, a gente terminou a reportagem falando, são os memes, né? Esse lance do Orejuela foi... São muito engraçados. Pediu, né? Ele correndo daquele jeito. Na verdade, assim, a gente tem o amor pelo clube, a gente tem a nossa paixão, mas eu mesmo, nas minhas redes sociais, tem hora que eu não aguento, eu tenho que fazer até um reposte de um meme que é contra o meu time, de tão criativo que é, de tão engraçado que é, a criatividade afora muito. Fernanda, você chegou a ver esse jogo ontem? Assisti. E o que você achou da postura do Fluminense? Precisava vencer para tirar essa diferença. Começou muito bem, mas depois acabou, né? Mas o Fluminense deu todo o gás no início, né? Ele começou fazendo tudo ou nada, com a ideia de que ia fazer um gol e com o espaço ia ampliar. Eu acredito que o gol do Fluminense foi mais achado, porque foi uma falha imensa da defesa do Flamengo e o Fluminense também não estava com isso tudo para fazer aquele primeiro gol. E conseguiu muito rápido. 3 minutos de jogo. 3 minutos de jogo. A partir do momento que o Flamengo conseguiu colocar a cabeça no lugar, o Fluminense perdeu espaço. Anderson, para você, na hora que 3 minutos, aquele golzinho, já começou a preocupação, fala, gente, segunda-feira, vou ter que ir lá na Arena. Com certeza isso passou pela cabeça. Mas um gol muito rápido, assim, ele tem 2 vias, né? Na verdade, o outro time tem muito tempo também para se estabilizar de novo emocionalmente, tem tempo para correr atrás do resultado, ou é um time que bagunça geral e aí põe tudo a perder no começo do jogo. Graças a Deus, a primeira situação foi o que aconteceu. Ó, tá aí, ó. A gente recebeu aqui o Carlos lá de Santos Dumont perguntando se antes do jogo
tinha o Flamengo, em mente o Flamengo campeão. Eu tinha dado um palpite, não lembro se foi na segunda ou na quinta da semana passada, que esse jogo, na verdade, daria, o Fluminense venceria pelo placar mínimo, seria 1-0, 2-1, e iria para os pênaltis, e no pênalti não dava para saber, e aí viraria aquela loteria que são os pênaltis, mas acabou que eu me enganei no meu palpite. E outro que está ligado aqui com a gente também é o Didico. O Didico tá direto aqui ligado com a gente desde que ele conseguiu a pelada 0800 até o final do ano. Um abraço aí pro Didico. Fernanda, essa questão de ter todo esse tempo que o Anderson estava falando, eu acho que isso dá uma... Levar esse gol logo no início, talvez seja... se for para levar o gol, tá certo que vai levar um gol. Vamos partir desse pressuposto. Acho que é o melhor momento mesmo, né? Não, sem dúvida, porque é justamente o que ele colocou, que dá tempo do técnico arrumar o time, dá tempo dos próprios jogadores conseguirem se entrosar melhor e fechar os espaços. O Flamengo, embora tenha conseguido, demorou um pouquinho também, porque o Fluminense depois repetiu mais umas 2 vezes a mesma jogada do gol, e aí quando o Flamengo conseguiu azeitar mesmo ali a defesa, isso não aconteceu mais, mas foi quando podia, a verdade é essa. A gente recebeu uma pergunta aqui do Alex, ele é lá de Rodeiro, perguntando qual eu acho que foi o erro do Fluminense. E eu vou dar minha opinião depois, se vocês quiserem complementar. Eu acho que o erro do Fluminense foi começar pressionando muito, deu, talvez o que a Fernanda falou, deu um gás muito forte no início, aos 3 minutos fez o gol, depois o Fluminense ele se abdicou um pouco de atacar. Não levou muito perigo pro gol do Flamengo durante o restante da partida e em algum momento acabou que o Flamengo conseguiu fazer o empate nesse finalzinho. Aí é o pior momento para se levar um gol, né? Se o Flamengo tivesse empatado no início do segundo tempo, talvez o Fluminense poderia ter mudado a postura, mas naquele momento foi para o desespero. Eu acho que o erro foi aí mesmo, né? É o conjunto da obra, né? Porque às vezes tem uma substituição, às vezes um gol feito no começo do jogo, igual a gente está falando aqui, a Fernanda também, ainda dá tempo até do técnico modificar as peças, tentar mudar o esquema de jogo, tentar um plano B para coisa. Quando o gol é muito no final, já se complica muito, né? E o Fluminense, eu acho que ele pecou, na verdade, o que é inerente a um jogo de futebol, né? A gente é meio instintivo, a gente fazer o gol, você tem uma tendência a dar uma recuada e dar uma segurada na situação. Isso aconteceu com o Flamengo no primeiro jogo também, que podia ter decidido o campeonato nos primeiros 45 minutos. Eu na verdade, eu comecei a pensar qual foi o erro do Fluminense. O erro do Fluminense foi lá no primeiro jogo. É verdade. Foi lá no primeiro jogo, deu gol de presente pro Flamengo. Assim. Qual foi o jogador? Matheus Brum, meu consultor. Foi o zagueiro. Renato Sanches. Não. É isso mesmo? Renato Sanches. Bem, é o que Matheus Brum, meu consultor, está falando. Sei que foi uma falha. Foi uma falha assim, da defesa. Uma infelicidade. Eu estava até brincando que o Flamengo tinha chegado até esse último jogo da final com 3 gols ganhados, né? O do Fluminense e os 2 do Botafogo na semifinal, que foi uma coisa bem dada mesmo. Depois de 22 anos, ver um Fla-Flu. A última vez foi aquele gol de barriga do Renato. O Fluminense acabou campeão. Diga-se de passagem, com o técnico do Tupi fazendo o cruzamento, né? Era o Ailton que faz o cruzamento. Toda vez que eu vejo o Ailton, eu lembro justamente eu não sei se desse lance. Quando eu vejo o Ailton hoje em dia, eu gosto ou não gosto, porque me reporta aquela data também. Gol de barriga. Ao gol de barriga. Ele me reporta um 2-0 contra a Portuguesa, Grêmio campeão brasileiro de 96, gol do Ailton também. Mas ver o Flamengo campeão em cima do Fluminense, eu acho que eu acho que é o clássico mais emblemático que existe no futebol brasileiro, por toda essa mística, né, em volta, né? Fla-Flu. Acho que a partir do Fla-Flu que começaram a surgir os outros nomes bonitinhos de clássicos, né? Ver campeão em cima do Fluminense, como é que é essa sensação? É bom demais, né? Na verdade, a gente fica meio que conversando em círculos aqui, porque um título é sempre um título. O título com o Fluminense é o que você falou, tem todo esse glamour ao longo do tempo, o histórico que tem de competição, como é que isso no cenário nacional repercute. É muito bacana. E assim, em 2 jogos, o que a gente tem assim, a salientar um pouquinho também é o público, né? O público também, Lucas, que no segundo partido lotou o Maracanã também. Então, assim, é uma coisa para ser revista. Você não pode perder clássicos como esse, igual foi final de Taça Rio e Taça Guanabara, num esquema muito confuso de campeonato, onde você botava 15, 16, 20 mil pagantes no estádio, assim, com clássicos da grandeza que eram. Né? Mas, assim, o título Era foi praticamente amistosos, né? Exatamente. Né? Haja vista que você pegar ontem a final e os times que ganharam a Taça Rio e a Taça Guanabara. Ficou uma coisa muito engraçada, né? Não estavam ambos
na final. A gente recebeu uma pergunta aqui. Fernanda, você me fala a sua opinião, depois o Anderson a dele. É uma polêmica, a gente não tinha entrado nela ainda. Parece que durante a partida os próprios jogadores também não entraram nessa polêmica, então talvez não tenha sido. Já estou respondendo antes de falar a pergunta. O Leonardo, lá de Viçosa, ele quer saber se foi falta ou não do Hever no primeiro gol do Flamengo. Acredito que não. Ô Anderson, você estava falando Cara, do espírito boleiro. A gente conversou isso aqui em off um pouquinho. Se eu fizer uma análise nua e crua do lance, teve uma carga do Hever. Isso é fato que teve. Né? Mas o engraçado é que nem o Henrique levanta o braço, o jogador do Fluminense nenhum pede a falta ali. Acredito que se fosse uma falta no meio de campo ele daria, né? Mas ali no final do jogo, no calor do jogo... de jogo mesmo. É um lance muito complicado. Mas depois vendo, né, como diria o profeta, por vários ângulos, né, a gente vê que realmente houve uma carga. Mas isso é inerente do futebol. É um esporte de contato que é difícil discernir o que é falta, o que não foi intencional. É complicado, né, Fernanda? Não, quando eu coloco, só um minuto, quando eu coloco que acredito que não tenha sido justamente por isso, pela carga do jogo, pelo momento que aconteceu, o juiz ele não iria se comprometer num lance como esse. E eu acho o seguinte, a gente olha já procurando no lance para ver se foi ou se não foi, e pode ver várias vezes, né? Lances muito menos polêmicos. Há uma comoção geral de todo o time pedindo, correndo para cima da arbitragem, etc. Ali foi absurdamente um ponto fora da curva, ninguém reclamou de nada. Todos ficaram conformados com o lance. Exatamente, Ó, vamos fazer o seguinte, como é que é, Matheus? Matheus está participando do programa aqui com a gente também? Só algum na arquibancada que reclamou. Ele falou que só algum que reclamou. Te faço suspeito também. Algum do Fluminense. Se ele não reclamasse, tinha um problema. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, sair um pouco do campeonato Carioca, para a gente poder falar do nosso futebol mineiro. Aqui em Minas, deu Galo campeão, daqui a pouco a gente mostra esse jogo. Estamos de volta com a Arena Alterosa, só mandar mais uns abraços aqui, ó. A Emily falou que o Flamengo está de parabéns, o Fluminense também, que os dois jogaram muito. A Duda, lá do São Mateus, está muito feliz também com o título do Flamengo. Mas agora a gente vai falar do nosso futebol mineiro. Aqui em Minas, deu Galo campeão. Vamos ver como foi a vitória em cima do Cruzeiro. Fred cruzou da direita e Robinho fez o primeiro gol do Galo sobre o Cruzeiro. A Raposa empatou depois que o argentino Ábila matou no peito e fez um golaço de voleio. Elias recebeu de Casares e soltou a bomba. 2-1. E o Galo é o campeão mineiro pela 44ª vez. Tá aí, Galo campeão mineiro. Eu só quero já abrir um grande parênteses aqui sobre a última... Nossas previsões sobre a final. Durante a semana passada, eu tinha falado assim, eu acho que vai dar Cruzeiro. Depois eu falei assim, na verdade eu não acho que é Cruzeiro, não. Eu estava falando que era Cruzeiro por causa da minha chefe, que é cruzeirense. Um beijo para você, Lili. Mas depois eu consertei falando que ia dar Atlético e realmente deu Atlético. O 0-0 no primeiro jogo, depois mando de campo do Atlético no Independência, não tinha como. O Cruzeiro não ia conseguir fazer frente. Eu acho que essa escolha do Atlético pela Independência, por mais que seja um estádio menor, não é um estádio de Copa do Mundo como o Mineirão, mas esse fator Caldeirão pesa muito talvez, né? Ainda mais uma final, né? Pesa a proximidade, né, da torcida com os jogadores, faz toda a diferença. Ele ainda foi aí beneficiado pela campanha para levar o segundo jogo, ter o mando de campo. O Atlético não ia perder essa possibilidade de fazer isso, não. E aí vira um inferno mesmo a Independência, né? A pressão lá é imensa. A gente recebeu uma pergunta aqui, Fernanda, para você. Não sei se eu vou te complicar com ela. Como é que tá a sua rotina de acompanhamento? O pessoal vê Fernanda, já pensa logo em Tupi. Sempre. Não sei por quê. Então, o pessoal perguntando o que você está achando da preparação para a Série C. Sabia que alguém ia me cutucar com essa. Estou, assim, extremamente desmotivada, porque a preparação para a Série C não se mostrou em nada diferente da preparação para o Mineiro ou a preparação para os outros campeonatos, as outras temporadas. Nós esperamos mais reforços, esperamos que viesse alguém... Não digo um nome de peso, porque com a realidade financeira do Tupi a gente sabe que isso é complicado, mas que fosse um time que tivesse pelo menos uma característica mais aguerrida. E, por enquanto,
Eu acho que está na mesma base do Mineiro, o que é muito preocupante para uma Série C. No Mineiro, o Tupi brigou lá embaixo, né? Grande parte do campeonato. Vamos voltar para a final do campeonato. Durante a semana passada, o pessoal que veio aqui no debate, eu vou me perdendo se foi no programa de segunda, se foi no programa de quinta, que a gente fica nesse debate bacana que a gente faz aqui toda segunda e quinta. Alguém que participou falou que pro Atlético era mais importante, foi na quinta-feira, porque foi depois da classificação da Libertadores, era mais importante ganhar do Cruzeiro do que já ser o primeiro time brasileiro classificado na Libertadores, pela questão da moral mesmo do trabalho do Roger Machado. Você acha que esse título vai favorecer mais o Atlético do que a classificação antecipada da Libertadores por vencer um rival? Sem dúvida. Sem dúvida, porque é o que a gente estava conversando no intervalo, a questão de que em Minas são os principais times. E da mesma maneira que foi importante para o Flamengo vencer o Fla-Flu, para o Atlético vencer o Cruzeiro, com toda a carga que tem, principalmente por os dois times serem praticamente os únicos de Belo Horizonte, muito próximos. Vencer em casa, conseguir levar o jogo para o Independência, dentro do caldeirão deles. Porque se perde esse jogo dentro de casa, ninguém ia lembrar da classificação, ia ficar durante muito tempo remoendo esse jogo. E para o Atlético, para mostrar que realmente hoje quem tem dominado o futebol mineiro é o Atlético. Anderson, eu tô olhando aqui, me deu uma dúvida. Você tá com o casaco do Flamengo, a camisa do Flamengo por baixo, ainda tá com a camisa do Flamengo no colo. Essa camisa aqui... Eu não te perguntei, tem algum motivo especial? Tem. Essa camisa aqui é uma camisa que eu trouxe ela para fazer uma menção a um grande amigo meu, o Valdir Abizaide, né, que nós fizemos uma aposta na semana passada, que o time que fosse campeão, né, ele é meu cliente de personal, né, hoje a gente tem um treino, Valdir, te espero de noite lá, para usar o manto, né? Como tricolor, a gente tinha feito essa aposta que quem perdesse o jogo durante o nosso treino usaria a camisa do adversário. E aí eu só trouxe aqui para lembrar ele, né? Porque eu fiquei com medo de surgir algum imprevisto para ele durante o horário da nossa aula, para ele lembrar que a gente vai estar firme e forte esperando ele lá. Não vai marcar compromisso nenhum não, hein? Valdir, estamos te esperando lá. Rapaz, essa aposta de botar torcedor vestindo camisa do outro, a gente já botou um flamenguista de camisa do Vasco aqui dentro. Eu corri o risco, né? Inteiro. Eu corri o risco, mas te confesso que acho que no finalzinho da aposta, eu estava até falando com a minha esposa, eu falei assim, se o Flamengo virar, o Flamengo estava perdendo, eu falei, eu vou liberar o Valdir de colocar, porque eu tava vendo que eu ia ter que colocar. Depois, quando acabou o jogo e eu ganhei, eu falei assim, não, essa ele paga e eu não aposto mais. Para não correr o risco. Para não correr o risco. Vamos aproveitar o gancho que a gente estava falando sobre o futebol de Minas, que tem Cruzeiro e Atlético dominando, são as principais referências. Eu quero fazer um paralelo aqui com o Rio Grande do Sul. O pessoal vai falar que eu sou clubista, que eu estou querendo falar do rival do meu time que acabou se dando mal, mas não é isso. A gente vai mostrar a final do Campeonato Gaúcho, em que o Inter acabou sendo derrotado nos pênaltis para o Novo Hamburgo, para depois a gente abrir um debate sobre o nosso futebol do interior aqui em Minas. Vamos ver como foi esse jogo. Na hora da decisão é que os heróis aparecem. O Inter tinha um sério candidato. O goleiro Danilo Fernandes começou a partida longe de estar 100%. O que ele não esperava era que o vilão do primeiro tempo estava do mesmo lado. O Novo Hamburgo apostou nas jogadas pelo alto. Em uma delas, Assis cruzou. Hernando tentou cortar e acabou fazendo gol contra, 1-0. O herói poderia ser o Rodrigo Dourado. O volante colorado foi um dos melhores em campo e marcou o gol de empate do Inter logo após a volta do intervalo. Depois de um bate-rebate na área, ele mandou para a rede de perna esquerda, 1-1. Mas o grande nome do jogo também não foi ele. Aliás, o jogo não teve um grande nome, teve um grande grupo. O Novo Hamburgo teve um herói em cada posição. Matheus fechou o gol. Mais de uma vez, o zagueiro Júlio Santos evitou o chute de Nico Lopes na hora H. O time todo correu, marcou, lutou e levou a decisão para os pênaltis. D'Alessandro e Victor Cuesta acertaram o travessão. Nico Lopes parou em Matheus. William acertou a única cobrança colorada. Léo perdeu pelo Novo Hamburgo, mas João Paulo, Júlio Santos e Pablo marcaram. Na hora da decisão não apareceu um só herói, apareceram vários. O resultado...
Tá esse o resultado desse jogo. Só fazendo algumas correções aqui, nosso querido Dalvan Luiz mandou mensagem pra gente falando que o zagueiro do Fluminense é o Renato Chaves. Ainda falou assim, ó, tinha que ser o Chaves de novo. E ele mandou um abraço, falando que é torcedor do Novo Hamburgo. Esse Dalvan cada dia é torcedor de um time, né? A gente já mostrou ele aqui com camisa do Flamengo. Diz ele que não é flamenguista. Vamos agora voltar aqui. É muito interessante a gente ver um time do interior ser campeão. A gente estava comentando que em Minas, a gente não lembra qual foi a última vez que um time do interior foi campeão em Minas. No Rio Grande do Sul, a última vez foi há 17 anos, foi o Caxias, na época treinado pelo Tite, que foi campeão em cima do Grêmio. E depois de 17 anos, o Novo Hamburgo campeão gaúcho pela primeira vez. Acabei de receber uma mensagem do meu consultor Matheus, que em 2006 o Ipatinga foi campeão. Então tá aí um time do interior campeão, o Ipatinga que sumiu, né? Infelizmente, não teve aquele ápice lá na década passada, depois o time do Ipatinga desapareceu. Era um time de empresário, já disse aqui meu consultor mais uma vez. Vale lembrar que nessa época o Ney Franco foi pro Flamengo depois e levou uma barca do Ipatinga junto com ele, que não vingou, e depois os jogadores começaram aí a pipocar no mercado e muitos deles sumiram. Agora vamos entrar nessa nossa discussão. Ver um time do interior campeão num campeonato estadual, dá pra gente pensar que poderia acontecer isso aqui em Minas também. E assim, foi campeão agora, mas todo ano os times do interior dão trabalho lá no Rio Grande do Sul. Então, essa realidade, o que para você pode faltar no nosso futebol mineiro, Anderson? Ó, eu vou fazer coro com o Fernando aqui. Na verdade, assim, quando a gente vê um exemplo desse igual no Sul, a gente lamenta muito, né, Fernanda? Porque Juiz de Fora, a capacidade que tem de fazer, de reproduzir uma história dessa aí e chegar em Atlético, Cruzeiro e América, ir lá na capital e peitar de frente e tentar ambicionar uma coisa melhor, é muito pouco, né? A gente vai ficar falando aqui uma coisa que é redundante, que é falta de apoio, de empresário, de prefeitura. Só que assim, a gente não entende qual é o momento. Sempre o momento financeiro não é propício, né? Para a prefeitura poder ajudar, para a instituição privada poder ajudar, nunca acontece isso. E aí fica uma situação meio ambígua, porque a gente não pensa o seguinte, será que o clube também não passa respaldo? Será que o clube também não passa credibilidade para que alguém queira colocar o dinheiro dele lá em cima? Como é que a direção é uma direção hoje que é idônea, é uma direção que passa credibilidade? Eu acho que é o conjunto da obra. Eu acho que na hora que o Tupi conseguir fazer alguma coisa dessa, o Novo Hamburgo pode ser reproduzido por várias outras cidades de menor porte. Lembrando que nada mais justo, né? O Novo Hamburgo foi a melhor campanha lá do Campeonato Gaúcho, né? Seria uma dó se ele perdesse nos pênaltis para o Inter aí, porque ele não era merecedor de sair desse campeonato sem o título. Eliminou o Grêmio na semifinal e ganhou do Inter na final. O Grêmio que tinha poupado os jogadores para enfrentar o Novo Hamburgo, poupou os jogadores na Libertadores. Fernanda, eu tenho uma teoria, vê o que você acha dela. Eu acho que o Tupi deveria ter mais expressão no cenário mineiro do que o América, por exemplo. Porque se você pensar que o América está lá em Belo Horizonte, fica um pouco à sombra de Cruzeiro e Atlético lá, Juiz de Fora, uma cidade com seus 600 mil habitantes, em tese era para ser um potencial maior do que para o América. Não, com certeza, mas Juiz de Fora nós temos também a questão que influencia muito, que é a proximidade com o Rio. Então acaba um pouco desqualificando, muitos acabam desqualificando o Tupi, porque entre assistir e acompanhar um jogo do Tupi de perto, a maioria prefere acompanhar os times do Rio também. A questão do investimento, que a gente vai ser sempre redundante, nós vamos bater sempre nisso. A credibilidade, qual a credibilidade que o clube passa também, porque nós tivemos uma oportunidade muito boa com acesso à Série B, que seria uma grande vitrine, um time do interior mineiro, era o único mineiro disputando a Série B e, de repente, o Tupi simplesmente não soube aproveitar, montou um elenco que não foi combativo, que nós tivemos poucas alegrias na Série B, a não ser as goleadas sobre o Paysandu. Então, isso influencia demais. Nós temos um potencial muito grande, mas que não é explorado. E assim, também não vou tirar, né, a questão da Federação Mineira, porque o formato de campeonato, a gente sempre coloca o formato de campeonato hoje mineiro, ele favorece muito aos times da capital. Então, até mesmo para que tenha visibilidade um time do interior, ele tem que se esforçar 2 vezes mais. Pessoal, tá acabando o nosso tempo, só mostrar para o pessoal de casa, botar algumas imagens aí de Tupinambás e Nacional. Hoje o Tupinambás vai a Murié enfrentar o Nacional, essas imagens que a gente tem são dos outros jogos entre as duas equipes na fase anterior do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então tá aí mais um time de Juiz de Fora brigando, na verdade não briga mais por uma vaga na elite do futebol mineiro no ano que vem, mas está aí no futebol profissional o Tupinambás.
E o Sport vai participar do arbitral da Segundona Mineira. Em tese, não vai participar da Segundona esse ano, mas vai nesse arbitral para, quem sabe, conseguir ainda uma vaguinha. A gente acabou o nosso tempo, nós vamos ficar por aqui. Agradeço a sua presença, Anderson, parabéns pelo título. Eu que agradeço o convite. Fernanda, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Pessoal, vocês vão acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até quinta-feira. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. Alterosa em Alerta.